Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. O Corinthians na Várzea. No mesmo período em que surgiu o Corinthians, foram organizados muitos outros clubes, objetivando a prática do futebol, esporte que caíra definitivamente no gosto da população paulistana. Não mais se tratava de evento restrito à elite e disputado em chácaras fechadas, mas um aparecimento contínuo de times, campeonatos, disputas e desafios em vários cantos da cidade. O Corinthians era mais um time entre tantos que foram formados na cidade de São Paulo no início do século. Todavia, sua trajetória o diferenciaria das demais agremiações, a maior parte delas com vidas efêmeras ou pouco significativas no cenário daquele esporte, que ganhava a cada dia mais adeptos. O Corinthians começa como um clube que agregava pessoas simples e de baixa renda, o que dificulta sua manutenção e expansão. Iniciou sua vida como autêntico time de várzea, treinando pouco ou quase nada e jogando nos finais de semana. Escolheu o uniforme como camisa branca, porque não desbotava, e calção escuro, preto ou azul. Na verdade tem uma informação nova sobre isso, né? O Corinthians ele usava camisa bege que foi desbotando e ficou branca, e inicialmente calção branco, que era feito de sacos de farinha doados por um espanhol do Mercadão Municipal. Aí, com o tempo, eles foram alterando isso para camisa branca e calção preto. Seus jogadores conheciam bem a várzea, como os irmãos César Nunes e Neco, então com 15 anos, Joaquim Ambrósio, Carlos da Silva, Rafael Perrone, Antônio Pereira, Antônio Pereira e Anselmo Correia, que haviam jogado no Botafogo, famoso time do futebol varziano. Forma-se o time reunindo jogadores que já atuavam na várzea e outros que despontavam para o futebol. O Corinthians, como clube de várzea, treina no campo da Rua José Paulino, o campo do Lenheiro, e convida a União da Lapa para seu primeiro jogo, realizado com a presença de animado público, saindo-se vitorioso o time lapiano por 1-0, embora tal resultado seja comemorado pelos corintianos, pois o time da Lapa era clube antigo e de grande prestígio. O segundo jogo trouxe a primeira vitória, dessa vez contra o Estrela Polar, por 2-0. A jovem equipe do Bom Retiro, entusiasmada, convida outro time, a Associação Atlética da Lapa, de fama em toda a cidade, para seu terceiro jogo. Para surpresa dos jogadores e torcedores, o time corintiano vence o temido Galo da Lapa por 5-0, provocando grande euforia em todo o bairro, em virtude da raça demonstrada e pelo belo placar conseguido. A vitória na Lapa foi motivo de grande comemoração na barbearia de Salvador Batalha, servindo à divulgação do novo time, que atuava na cidade, formado por operários e pessoas simples e de grande valentia nas disputas em campo, contribuindo para o crescimento e a popularização do clube. O Corinthians forma o primeiro time com players desconhecidos, iniciando política importante para sua consolidação como clube ao organizar seus segundo e terceiro quadros, abrindo a porta para revelar jogadores e acolher novos adeptos. Ainda adolescente, com 15 anos, Neco começa a atuar nos quadros inferiores do time, enquanto César Paredão ocupa a posição de titular no time de fundação do clube. O futebol que nascia era o esporte que apaixonava as pessoas, torcedores ou jogadores, e a formação dos atletas dava-se no clube, mas equipes inferiores, onde jovens começavam as suas primeiras disputas. A paixão pela camisa, a dedicação nos treinos, a raça nos jogos e todo o sacrifício de um esportista amador são forjados no convívio com colegas, nos campos precários, no meio dos torcedores exaltados.
O amor de Neco pelo Corinthians começa quando o clube nasceu. Participa do empenho do clube para conseguir um terreno para treinar. Sofre na escolha de uniforme, que não desbote e economiza dinheiro para comprar uma bola de capotão. A segunda bola do Corinthians foi doada por Neco, ainda menino, quando o clube não tinha campo e tampouco sede. Todavia possuía o sonho e a vontade de jogar futebol. No ano de fundação do Corinthians, o campeonato organizado pela Liga teve o time da Associação Atlética das Palmeiras como campeão. Muitas desavenças com o paulistano, que abandona o campo ou não comparece a vários jogos. Nessa tumultuada disputa, estreia um novo time, um novo clube, o Ipiranga, que teria importante presença nas primeiras décadas do futebol paulista. O Corinthians continuou como clube de várzea, ganhando adeptos, especialmente nos círculos pobres da cidade, notadamente pelo empenho, raça e paixão que lhe devotam seus jogadores e torcedores. Essas características de time brigador, sempre valente, tornam-se fator importante para sua consolidação como clube, transformando-se na marca de sua existência. O amor à camisa surge nos anos difíceis de formação dos primeiros times, acompanhando o clube por todo o período de futebol amador e profissional. Ressalte-se que, sendo o clube de limitadíssimos recursos financeiros, lutava contra grandes forças econômicas da cidade, representadas por times de elite organizados na liga e que disputavam o campeonato oficial. Na várzea, o time ganha garra, firma-se como um clube de luta composto por jogadores voluntariosos, atraindo atletas de outras equipes como o Bianco, da segunda divisão da Argentina, Américo Fiaschi, do União da Lapa, Casemiro Gonzalez, Horácio Coelho e Casemiro do Amaral, este vindo do Flor do Bom Retiro. É fora de campo, porém, que o Corinthians obtém sua primeira grande vitória, a saber, no atletismo. Uma corrida de 10 quilômetros realizada em 29 de dezembro de 1912, em que André Lepre, João Colina e Batista Boni, atletas inscritos pelo clube, conquistam o troféu chamado Unione Viaggiatori Italiani. No caso, seria a corrida de pedestrianismo, ou seja, é aquilo que você corre, mas não corre, sabe? É meio como se estivesse andando rápido. No futebol, Neco, ainda nos quadros inferiores, é exemplo dessa determinação corintiana, pois já nos primeiros jogos empenha-se com garra e briga pela equipe. O jogador voluntarioso defende o time contra qualquer um, ainda que fosse um torcedor desavisado. Jogando na várzea do Carmo, no Bom Retiro, na Lapa, o Corinthians consolida-se como um importante time varziano, criando fama por seu caráter raçudo, despertando paixão em seus adeptos, superando dificuldades materiais e financeiras e convertendo-se em ponto de atração de novos jogadores de futebol. Neco, que cresce no segundo quadro, é peça destaque para as novas jornadas que o clube enfrentaria nos anos seguintes. Informação interessante aqui, vestiário. O vestiário era formado por toda a parte baixa das arquibancadas, uma fileira de bancos toscos, uns encostados aos outros, tomando toda a extensão da lateral. Acima dos bancos, alguns cabides para os jogadores pendurarem suas roupas. O chão, se não me engano, era de terra batida. Não havia distinção alguma, nem separação de local para ambos os adversários. O negócio era o seguinte: da metade para cá, nós, da metade para lá, vocês. Os chuveiros eram dois, estavam localizados no fim dos vestiários. Eu olhava divertido para todo aquele bolo de jogadores, vencidos e vencedores, rindo e brincando, disputando a primazia do banho. A água só fria, e o chão quase um lodaçal, protegido apenas por algumas tábuas, para os banhistas se protegerem. Pouco a pouco todos iam se vestindo. Interessantes. Pouco a pouco todos iam se vestindo. Interessante. Sobre os relógios, eram de bolso. Naquele tempo, eu creio que ainda não existia relógio de pulso. Eram guardados pelo roupeiro do respectivo clube. Não, eu acho que já tinha, porque foi o Santos Dumont que criou para dar a volta no Circo Voador da França. Então, já em 1906, ele dá a volta com o 14 bis. Então, muito provavelmente, ele criou isso ainda na época que ele estava voando de balão.
Então, o relógio de pulso, ele é criação do Santos Dumont e nessa época, já em 1910, já existia, só que eu acredito que por ser uma inovação, poucas empresas aí já fabricavam. Eram guardados pelo roupeiro do respectivo clube, no caso, os relógios, né? Os relógios eram guardados pelo roupeiro do respectivo clube. O roupeiro era um homem que distribuía as camisas e recolhia as mesmas no fim do jogo. Dinheiro ou carteira também eram guardados pelo próprio roupeiro ou algum diretor. Isso era necessário, pois ali não havia nada como prova de segurança. Neco, depois de vestido e penteado, tirou aquele mesmo jornal do bolso do paletó, que estava dobradinho, e tornou a embrulhar suas chuteiras. E outra vez amarrou o pacote com aquele pedaço de barbante. Humberto Righetti. Matéria do Jornal da Tarde, de agosto de 1973. E acervo da família Nunes Cardeal. Notas. 1. Inegável a composição popular dos fundadores do clube, sendo a maioria funcionários da São Paulo Railway Company. Pintores, carpinteiros, barbeiros, carroceiros formam o núcleo que deu origem ao novo clube. Eram, no início, 7 italianos, 5 portugueses e 2 brasileiros, segundo Antônio Pereira, do grupo de fundadores do clube. Depoimento dado na Folha de São Paulo, de 18 de dezembro de 1974. 2. A camisa original seria creme ou bege, mas desbotou e embranqueceu, e o calção original azul foi mudado para preto, que não desbotava facilmente. Como eu disse, tem controvérsias isso aqui. 3. O Botafogo era time do Bom Retiro. O campo era na esquina das ruas Prates e Ribeiro de Lima. E tinha fama de equipe valente, sempre envolvida em brigas, mas bastante respeitada pela garra dos seus jogadores. Era a equipe querida no bairro e suas vitórias e derrotas eram sempre motivos para acaloradas discussões entre os moradores. Depoimento para a Folha de São Paulo de Antônio Pereira, fundador do clube, em 18 de dezembro de 1974. 4. Antônio de Almeida, História de um grande clube escrita pelo próprio povo. 1979. 5. Os gols foram marcados por Luiz Fabi, no caso os dois da vitória, né? De 2-0 sobre o Estrela Polar. Os gols foram marcados por Luiz Fabi, autor do primeiro gol do Corinthians, e o segundo por George Campbell. 6. César Nunes ou César Paredão será inesquecível jogador do Corinthians, tendo sido um importante diretor de futebol depois de encerrar sua carreira como atleta. César era back e atuava desde o primeiro jogo do time, aos 17 anos, tendo começado a jogar futebol como seu irmão Neco, no Colégio Salesiano, o Liceu Sagrado Coração de Jesus. Ainda garoto. Faleceu em 20 de janeiro de 1961 na capital paulista. 7. Antônio Pereira, fundador do clube, revela que Neco deu de presente a segunda bola do time. A primeira fora comprada com coleta de dinheiro na loja da rua São Caetano. Matéria na Folha de São Paulo de 18 de dezembro de 1974. 9. Casemiro do Amarelo atuou no Sport Clube Santana e no Flor do Bom Retiro antes de integrar o Corinthians. 10. Nesse período era comum os jogadores jogarem por 2 ou mais times da várzea. Neco e seu irmão César, bem como outros corintianos, Amilcar, Casemiro e Aparício, continuaram por vários anos a correr atrás de partidas e era comum jogarem pelo Botafogo, time igualmente de várzea, que era também do bairro do Bom Retiro. Não existindo competições oficiais, os times convidavam jogadores para reforçar suas equipes nos vários tipos de disputa futebolística existentes.